Apesar do que eu disse no começo do vídeo de ontem, o top 10 piores Sith aí, pra não levar o vídeo muito a sério, levar na esportiva, no senso de humor e tal, ainda assim muita gente ficou brava, ficou ofendida, levou pro pessoal, muita gente não gostou aí de eu ter criticado o Lord Sith favorito da pessoa, então a gente vai responder aqui agora. Será que o Darth Nihilus ele é realmente um Lord Sith fraco e ou burro? A gente vai ver isso agora. Antes do Nihilus se tornar um Lord Sith, ele era simplesmente um cavaleiro Jedi comum. Ele nem era sequer um mestre Jedi, ele era um cavaleiro Jedi normalzinho, tradicional. E aí, de repente, lá em Malachor, teve uma explosão e ele adquiriu então uma habilidade especial chamada a drenagem de vida, drenagem da força. Ele conseguia basicamente sugar a vida de uma pessoa e fortificar a vida dele. Inicialmente, ele começou sugando alguns amigos que estavam lá em Malachor, e esse poder, esse vácuo dentro dele, né, ele se tornou um buraco negro, esse vácuo foi aumentando, e ele precisava cada dia mais sugar cada vez mais. Chegou um ponto então onde o Nihilus ele se tornou uma gigantesca ameaça para a galáxia. Se ele não fosse parado durante os eventos do KOTOR 2, isso seria o fim da galáxia. Então se o cara era uma ameaça tão grande, como é que ele ao mesmo tempo entrou na lista aí do top 10 piores Sith meu, né? É isso que a gente vai descobrir aqui hoje. Sendo agora um Sith, Darth Nihilus teve que fazer uma decisão muito importante na vida de qualquer pessoa que usa a força. Aonde que ele vai investir o seu treinamento? Será que ele vai investir na força? Ou será que ele vai investir no sabre de luz? Assim como o Jedi pode investir no sabre de luz, se tornando, sei lá, um guardião, um sentinel ou um especialista da força, como um consular, os Sith também têm o caminho que eles devem escolher. Eles podem ser um feiticeiro, marauder, um assassino, entre outros. Darth Nihilus então decidiu investir no uso da força. Ele tinha uma super habilidade da força, então obviamente ele investiu nisso. Investindo somente na força, no entanto, trouxe uma grande fraqueza para ele. Ele agora não era tão habilidoso assim com o sabre de luz, o que é normal, como eu disse, né? Os Jedi e os Sith têm as suas classes, cada um tem a sua especialidade. O Anakin, apesar de ter um potencial com a força gigantesco, ele ainda assim era melhor com sabre de luz. Mestre Yoda era melhor com a força. Mace Windu era melhor com o sabre de luz. Cada um, isso é normal, cada um tem sua especialidade. E a especialidade do Nihilus era o uso da força. Sendo assim, né, como eu já disse, consequentemente, Nihilus tinha uma fraqueza e era a fraqueza do sabre de luz. Our Majesty, o nosso parceiro aí que segue o canal, disse o seguinte: o cara era praticamente uma Death Star, uma estrela da morte ambulante, e você classifica ele como fraco e burro. Fraco ele não era, isso é unânime, e nem burro, só era escravo da própria fome. E se for julgar o Sith pela morte, o Sidious foi fraco e burro também. O Sidious é uma outra conversa, né? Usando aqueles relâmpagos da força contra a Rey, não foi muito inteligente, é uma outra história. Mas vamos um por um. Comparar o Darth Nihilus com a Estrela da Morte, cara, é literalmente a melhor analogia que eu já vi pro Darth Nihilus na minha vida. É uma analogia perfeita, mano, e eu vou te explicar por quê. Vou responder a outra aqui primeiro. Fraca ele não era, isso é unânime. Isso não é unânime, como a gente viu nos comentários do vídeo aí, a maioria das pessoas concordaram comigo, inclusive, então não é unânime. E nem burro, ele só era escravo da própria fome. Quando eu falei que ele é burro, isso não foi falando da fome dele, é sobre uma outra coisa que eu vou falar depois também. Vamos falar da Estrela da Morte. Assim como a Estrela da Morte, o Darth Nihilus, ele tem a sua super arma. Darth Nihilus, ele suga um planeta inteiro com a força, e a Estrela da Morte tem um canhão laser lá que consegue destruir um planeta inteiro também. Destruiu Jedha, destruiu Alderaan. Só que os dois, curiosamente, têm também uma gigantesca fraqueza. A Estrela da Morte realmente é super poderosa, mas se você botar o Luke Skywalker para acertar um estilingue num buraquinho na Estrela da Morte, a estação bélica inteira é destruída. Darth Nihilus da mesma forma. No momento que você tira aquela uma habilidade que ele tem, você bloqueia só uma habilidade dele, bloqueou a drenagem da força, ele é que nem a Estrela da Morte. Ele se torna uma imensa fraqueza. Esse é o buraquinho dele. O buraco do Nihilus é o buraco da Estrela da Morte, é isso. Gustavo Sampaio, parceiro do canal, também disse o seguinte: eu acho que o Nihilus não é bucha. Ele tem a mesma fraqueza do Galactus, que precisa ficar nutrido para usar o seu poder. Ele foi derrotado porque decidiram enfrentá-lo quando ele estava sem o que comer. Cara, é exatamente isso. É por isso que o Nihilus está ao mesmo tempo na minha lista do top 10 piores e também na minha lista do top 10 Sith mais poderosos. Quem viu esse vídeo no meu canal sabe que o Nihilus está lá também. É por causa disso. Ao mesmo tempo que o Nihilus, quando ele está 100% alimentado, ele pode ser o cara mais vilão mais assustador, mais poderoso de Star Wars. Se ele estiver passando fome, ele pode ser morto por um padawan. Você tá entendendo? É isso que faz o Nihilus tá nas duas listas. Ele pode ser super forte,
Mas ao mesmo tempo, se ele entrar no jejum, se ele parar de comer, ele fica super fraco também. Se não considerar isso como uma fraqueza, é a mesma coisa de você chegar no seu amigo e falar, olha, eu acho que o Thiago não é fraco, porque quando ele usa anabolizante, ele fica fartão. É a mesma coisa. Ou você falar, nossa, o morador de rua aqui perto da minha casa, ele não é preguiçoso. Porque quando ele usa os entorpecentes dele, ele usa o crack dele, ele fica cheio de energia. É a mesma coisa de você falar isso. O fato dele ficar forte quando ele tá nutrido, não diminui o fato que ele tá super fraco quando ele tá passando fome. O Darth Nihilus, ele é basicamente um hacker. Ele tem um ult especial lá que dá 1000 dano de mágica. E aí chega uma pessoa Mitra Surik que tem imunidade à mágica. E aí o que eles têm que fazer quando chega essa pessoa? Eles têm que lutar no sabre de luz. É a mesma coisa que... Vamos pegar, por exemplo, aí o Mestre Yoda e o Conde Dooku lá no episódio 2. Eles brincam ali inicialmente com poderes da força, ver quem é mais forte. Mas assim que chega ali no empate, o que eles fazem? Eles partem para o sabre de luz. E aqui é onde está a fraqueza do Nihilus. O Nihilus já não era um especialista do sabre de luz, como eu disse. Ele era um cavaleiro Jedi quando se tornou um Sith. E quando ele se tornou um Sith, ele não investiu no sabre de luz, assim como o Palpatine. Ele investiu muito mais nos poderes da força. E aí quando ele pegou uma pessoa que ele teve que lutar com o sabre de luz, ele entrou em uma gigantesca desvantagem. É isso que faz ele ser super poderoso e super fraco ao mesmo tempo. E como eu disse, cara, isso não deve te ofender. Isso aí é normal em Star Wars. Todo mundo tem o seu forte e o seu fraco. Né? Uns é mais forte aqui com o sabre de luz, outros são mais fortes com a força. O cara é ao mesmo tempo super forte e ao mesmo tempo ele pode ser super fraco se estiver passando fome. Vamos esclarecer agora a próxima parte. Será que o Darth Nihilus é burro também? Infelizmente, gente, ele é burro sim. E não fica bravo comigo, isso não é eu que tô dizendo, tá? Isso não é opinião minha isso daqui. Isso daqui é algo que a Kreia falou. Parafraseando a Kreia aqui, ela diz que o Darth Nihilus é basicamente uma lâmina de 2 gumes. Ela corta dos 2 lados. Kreia explicou pra gente que quando o Darth Nihilus usa a sua habilidade, ele não só tá destruindo todo mundo, mas ele tá destruindo ele mesmo. Toda vez que ele acumula poder, ele corrompe, ele destrói o seu próprio corpo. E em um certo dia, esse dia vai chegar eventualmente, se ele comer infinitamente, ele vai ser destruído, ele provavelmente vai explodir como uma espécie de supernova. Só que antes dele fazer isso, ele também vai devorar a galáxia. Devorando a galáxia e todos os seres vivos que existem dentro dela, a Kreia explicou pra gente. Isso vai afetar a força viva, isso vai destruir de certa forma um aspecto da força que existe na galáxia, e isso vai destruir também o Sith junto com ele. Ou seja, Darth Nihilus, ele é uma bomba nuclear, é uma bomba atômica na galáxia. Ele vai destruir tudo e todos, incluindo ele. Essa é a grande burrice dele. Esse é o gigantesco egoísmo da parte dele. Kreia disse, entre aspas, ele não se importa com os Sith ou seus ensinamentos, ou com os Jedi. E quando os Jedi morrerem, ele se alimentará da galáxia, da República e, eventualmente, consumirá os Sith também. Segundo o livro RPG do KOTOR, Nihilus enxergava a morte como o único propósito da vida, e o poder para ele era o meio de alcançá-la. O único propósito, a única razão que esse cara existia era para destruir tudo e todos. Ele não tinha objetivo, ele não tinha o objetivo de Palpatine de criar um império, de governar a galáxia, de expandir, de melhorar o Sith, ou qualquer tipo de melhoria pessoal. Ele não tinha interesse em nada, a não ser matar. Era só isso. Se isso não é ser burro, gente, eu não sei o que é ser burro. Se o Darth Nihilus fosse inteligente, o que ele teria feito era dividido a sua alma, colocado ela em vários objetos sagrados para manter a sua alma, o seu espírito no mundo dos vivos, e ele teria resistido à sua fome o máximo possível. Ele devia ter seguido os passos do Simas. Simas era um Sith que viveu antes da Guerra do Hiperespaço. Simas era um grande líder dos Sith, mas um certo dia ele foi derrotado e ele então colocou a sua cabeça dentro de uma bola de cristal com alquimia Sith lá para manter ele vivo. E em vez de tentar ressuscitar e eliminar os seus oponentes e se vingar ou qualquer outra coisa do tipo, ele aceitou de forma honrosa, com coragem, ele aceitou o seu destino e ele se tornou então um conselheiro extremamente valioso do Conselho do Sith da época. Darth Nihilus tinha que ter feito isso, alimentado somente o necessário, se tornado um conselheiro valioso para o Sith e aberto ali o espaço para entrar um novo Sith para continuar a linhagem do Sith, não ser um obstáculo, não destruir a linhagem do Sith, que era o que o Darth Nihilus estava fazendo. Mas deixa aí nos comentários o que vocês acharam dos meus argumentos aí, você concorda, você discorda? E se você gostou do vídeo,
curta e se inscreva, hein? Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.